Bom dia, boa alvorada, boa tarde, boa noite. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o nono ano. Para ser mais específico, a matéria sobre o totalitarismo. Bora lá? Bom, este termo, creio eu que algumas pessoas já ouviram, alguns alunos já assimilaram este tema, porém eu vou trabalhar ele aqui com vocês em dois vídeos. Primeiro eu vou trabalhar no primeiro vídeo, eu vou deixar o conteúdo sobre o que é o totalitarismo, algumas definições e o fascismo. No segundo vídeo será apenas sobre o nazismo, que é uma forma de totalitarismo. Então é claro que eu já deixo aqui explícito para vocês sobre esses dois vídeos. Esse primeiro será apenas o que é o totalitarismo e o fascismo. Bom, para eu trabalhar com vocês, eu decidi usar como fonte também a obra literária da Hannah Arendt, que ela é uma teórica política alemã. Inclusive, ela viveu num governo totalitário que foi a Alemanha nazista, que nós entenderemos como eles chegaram no poder. Inclusive, nesta obra, as origens do totalitarismo, antissemitismo, imperialismo e totalitarismo, ela deixa muito claro como surge um local totalitarista, um partido totalitarista, como ele chega ao poder, como as pessoas contribuem para a chegada do totalitarismo no poder. E nesta obra, inclusive, ela é muito boa, aconselho vocês a lerem, porém é um pouco grande, é cerca de 800 páginas. Mas é claro que se acaso um dia vocês tiverem interesse, fica aqui a minha dica. Bom, o que é o totalitarismo? O totalitarismo ele tem como definição regimes totalitários, que o chefe amado centraliza todo o poder em suas mãos e exerce de forma autoritária, ou seja, apenas como ele gostar e entender. Este regime pregam a total submissão do indivíduo no Estado, ou seja, a pessoa, o indivíduo, a determinado sujeito, ele tem que servir totalmente ao Estado, ele tem que visar apenas o bem do Estado-nação, de um país. Nestes sistemas, existe uma forte interferência do Estado na economia e na cultura do país. O próprio Estado, o governo, ele vai interferir muito nessas economias e também propriamente na cultura do país específico. Uma frase que resume muito bem: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Essa frase ela foi dita por Benito Mussolini, que inclusive estudaremos aqui. Foi sim um líder totalitário que existiu na Itália. O próprio totalitarismo ele vai buscar o fascínio e também ele não tem liberdades individuais, então a pessoa ela está proibida de inúmeras liberdades individuais, até mesmo andar ou algum tipo que refere coisas simples, como ir na padaria. E nesses regimes o fascínio, ou seja, aquela coisa gigante, gostar de muito amor enraizado em determinado lugar ou pessoa, ele é muito frequente aqui no totalitarismo. E as liberdades como ir, de vir, escutar até determinadas músicas, dentre outras coisas, é bastante encontrada no sistema totalitário. E exaltar a nação e apontar inimigos comuns, ou seja, ao momento que eles exaltam o país onde vivem, e eles dizem que tudo o que é bom, o que é melhor, o que existe de melhor no mundo está no seu país. E também eles gostam de apontar muito inimigos comuns. Vamos supor que o problema da minha casa seja o tomate. Tudo que é de tomate não pode entrar na minha casa. A minha casa seria um país, eu sou o chefe deste país e o tomate é meu inimigo. Tudo que for próximo ou é igual ao tomate é erradicado de entrar dentro da minha casa, no caso do meu país. Isso sim é um total. Então, inclusive, o nome totalitarismo vem de total, tudo, ok? Bom, o conteúdo. Os regimes totalitários eles existiam em diversas formas e locais diferentes do mundo.
Estudaremos os casos ocorridos no período entre guerras, de 1919 até 1939, entre guerras por causa que é a Primeira Guerra Mundial e a Segunda. Alguns não serão estudados por delimitação temporal ou por causa da grade disciplinar. Outros regimes totalitários serão estudados em outras matérias. O exemplo que nós temos é o stalinismo, que estudamos na Revolução Russa. Estudaremos também os casos do fascismo aqui na Itália e o nazismo na Alemanha. Então esses são os dois casos que nós estudaremos sobre totalitarismos, regimes totalitários. O fascismo e o nazismo trataremos como nazifascismo. Ao momento que eu falo nazifascismo, são os dois, tá? Ok? Então o fascismo ele aconteceu na Itália e o nazismo aconteceu na Alemanha. E o nazismo é uma forma de fascismo, ok? Pode um pouquinho causar um pouco de dificuldade de vocês entenderem. O fascismo é um modo de regime totalitário. O nazismo é um nome dado dentro da Alemanha. Porém, o governo que teve, o estilo foi um regime totalitário fascista. Temos outros regimes totalitários fascistas. Temos regimes totalitários de esquerda, regimes totalitários de direita, regimes totalitários nacionalistas, regimes totalitários fascistas, outros regimes totalitários. São inúmeros nomes, porém, o que nós daremos aqui são estes dois. Quais são os fatores que contribuíram para a ascensão do nazifascismo? Ou seja, como eles chegaram ao poder, o nazismo e o fascismo. O nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Primeiro, desequilíbrio econômico europeu provocado pela Primeira Guerra Mundial, que durou 4 anos. Inclusive, este conflito dentro da Europa, ele abalou muitas estruturas econômicas. 2. Total crise econômica mundial devido à quebra de bolsa de Nova York no ano de 1929. Como nós estudamos, esta crise ela vai afetar em cheio todo o mercado e a economia mundial. 3. A Europa ela se encontra em inflação alta, ou seja, os preços dos produtos eles sobem. Porém o salário não. E o que acontece? Ao momento que vai subindo o preço dos produtos, o salário não, a pessoa ela perde poder de renda. Isso se chama inflação. A falência das empresas gera grande número de desempregados, desvalorização das moedas nacionais, e os governos liberais e democráticos na época eles eram incapazes de solucionar esta crise, ou seja, eles eram impotentes. Terá o grande crescimento de ideias autoritárias e o fortalecimento dos partidos totalitários, como as ditaduras pelo mundo depois e durante a crise de 1929. E dentre esse aspecto, nesse barril de pólvora que está a Europa e os outros países com crises sociais, econômicas, mundiais, surge o fascismo. Fatores que contribuíram. 4. Também nós temos crescimento de ideias socialistas. Como nós estudamos, o socialismo ele é muito pregado na Europa, principalmente no século e depois do século XIX, por conta inclusive no final, com a Revolução Industrial, que as pessoas elas começam, os operários, eles surgem como classe operária. Eles surgem como classe e esses mesmos operários eles são muito explorados. E aí os socialistas eles ganham uma voz muito grande porque eles combatiam esta exploração. Como aprendendo um pouquinho no 7º ano e no 8º sobre ideologias. É claro que muitas pessoas não lembram o que é o socialismo, e aí eu vou deixar explícito para vocês a visão mais conhecida. A visão mais conhecida de socialismo é a visão marxista, um autor Karl Marx. O que ele dizia? Que os operários, por serem explorados, devem tomar o poder, ou seja, o Estado. Ao momento que eles tomam o Estado, eles fazem a revolução. Então, eles acreditam, os marxistas, o Karl Marx, que ao momento que os trabalhadores eles são explorados, eles têm que a única forma de acabar com isso é tomar o poder. E aí eles fazem a revolução e ao momento que tomam o poder, o Estado se torna socialista. O Estado tomaria os meios de produção, fábricas, fazendas, bancas, e isso daqui na visão marxista que gera as desigualdades e aí gerando o socialismo. O socialismo ele distribuiria os meios de produção igualmente, acabando com as desigualdades.
E aí chegaria ao comunismo. O comunismo é um mundo sem classes sociais, ou seja, todos são iguais. Porém, o comunismo nunca foi implantado na visão marxista. Ao momento que a revolução chega no socialismo, ela não passa para o comunismo. Alguns setores eles se assustam dentro da sociedade europeia, a burguesia, igrejas e latifundiários, entre outros. Bom, imagina só, se o bancário ele tem um banco que lucra muito e chega uma pessoa e fala, olha, a gente vai pegar este banco, toda a sua riqueza e vai distribuir igualmente entre as pessoas. É claro que ele vai ficar maluco, fala, peraí, cara, você está louco? Não é assim não. E é claro que com as crises econômicas e sociais dentro da Europa, este discurso socialista ele ganha muitos adeptos. E os setores como burguesia, que eu falei, igrejas, latifundiários, eles se assustam e eles vão começarem a apoiar o fascismo e o nazismo. E esses mesmos setores que eu disse passam a apoiar os regimes totalitários, fascismo como o nazismo, que eram pró essas classes sociais, como burguesia, igrejas e latifundiários. O socialismo tem um símbolo muito chamativo, que é a foice e o martelo. A foice significa o trabalho rural e o martelo o trabalho urbano. Bom, e quais são as características do nazifascismo? Bom, primeiro, ele prega um nacionalismo exagerado, ou seja, eles odeiam todo estrangeiro. Total idolatria ao chefe único, eles veem no político o salvador da pátria, o Messias, o Jesus dentro deste líder, porém é uma pessoa humana. 3. Eles manipulam as massas através das propagandas. Os macistas da propaganda, como eu disse, rádios, jornais, revistas, cinemas, eles utilizam fortemente propagandas nesses meios de comunicação para transportar o seu ideal. Uma sociedade militarizada, ou seja, ligada ao expansionismo, à conquista. 6. Valorização do físico e dos esportes. 7. Pregam um único partido e o líder único. 8. Eles são contra o liberalismo dos Estados Unidos e contra o comunismo da União Soviética. 9. Pregaram o capitalismo de Estado, ou seja, nacional-socialismo. 10. Existe a propriedade privada, porém a mesma é supervisionada pelo Estado. Aqui o Estado ele aceita a propriedade privada. Lembrando que a propriedade privada, na visão marxista, é a grande geradora de exclusão, de pessoas que são excluídas e sofrem, eu esqueci o nome, perdão, sofre todo tipo de mazela. Bom, aqui dentro do nazismo, essas pessoas, o Estado, propriedade privada, ela existe, porém o Estado sempre vai fiscalizar. 11. Pregação da superioridade da raça sobre outras raças e etnias. Vamos supor que a raça dos bananas eles adentram um poder em determinado país. E aí a raça dos bananas será contra a raça de outro exemplo de raça. Vamos supor a raça dos pepinos. Então a raça dos bananas, eles acredito que sejam totalmente contra a raça dos pepinos. E com isso eles têm que exterminar da face da terra a raça dos pepinos. E por fim, a política antissemita, ou seja, a política contra os judeus. Quem não sabe, os judeus, eles são os antigos hebreus, inclusive eles utilizam a Torá. A Torá é o Antigo Testamento nosso. E o judeu mais conhecido que nós tivemos na história foi Jesus Cristo. E aí, o que vai ser o fascismo? O fascismo eu já vou adentrar para vocês. Bom, o fascismo, a gente tem que entender o fascismo na Itália. No ano de 1918, houve o fim da Primeira Guerra Mundial. A Itália ela terminou até no lado dos vencedores. Porém, a participação da Itália foi discreta e assim os italianos foram desprezados nos tratados de paz, tratados no fim da guerra. A Itália, no pós-guerra, no ano de 1918, ela se encontra em inflação alta, os preços dos produtos eles sobem, mas o salário não, a falência de inúmeras empresas, grande desemprego e a lira, que era a moeda italiana, era totalmente desvalorizada. O governo italiano aqui era uma monarquia parlamentar, ou seja, tem o rei e o parlamento, e era uma tendência liberal democrática.
O governo italiano mesmo não conseguiu superar essa crise no país. E aí é claro que vai aparecer regimes totalitários, ou seja, o Partido Fascista e o Partido Comunista dentro da Itália em 1918. Como que é o Partido Fascista? Bom, ele foi fundado em 1921 e o fundador dele foi um professor e jornalista Benito Mussolini. Inclusive, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele tem um grande crescimento na crise e tem o total apoio da burguesia italiana e latifundiários, que é o medo do comunismo. Lembra que eu falei? Os comunistas acreditam que tem que tomar todos os meios de produção, aquilo que traz desigualdade, e dividir de forma igual. A burguesia e os latifundiários ficam com muito medo. O fascismo, ele vem de fácil, que o fácil ele era um feixe de varas usado pelos soldados romanos para a manutenção da ordem. Lembrando que no Império Romano, as únicas pessoas que poderiam entrar dentro de Roma, da cidade de Roma armado, eram os policiais. E eles usavam um certo feixe. E este feixe é como vocês podem reparar na imagem acima. O feixe é uma vara, são inúmeras varas juntas e aí com uma foicinha, que seria uma forma da polícia no Império Romano estabilizar a ordem. E aí eles acreditam que a união faz a força, ou seja, apenas um graveto é fácil quebrar, ao momento que tem inúmeros gravetos é difícil. E aqui a gente tem o símbolo do Partido Fascista na Itália. Bom, o fascismo na Itália vai ter uma coisa muito peculiar, uma marcha sobre Roma, no ano de 1922. Roma é a capital italiana. Essa marcha ela ocorreu em outubro do mesmo ano, de 1922. Ela foi uma manifestação pacífica, com mais de 50 mil contra o governo italiano. Eles queriam o fim do governo, que os fascistas tomassem o poder. Os fascistas aqui conhecidos como camisas negras. E como vocês reparam na imagem ao lado, tem essa marcha dos fascistas até Roma. E aí, em 1922, pressionado, o primeiro-ministro italiano ele pede demissão. E em 1922, no mesmo ano, Vítor Emanuel III, que era o rei italiano, ele vai nomear Mussolini, o líder do partido fascista, como primeiro-ministro. Primeiro-ministro é como se fosse o líder na Itália, como se fosse um presidente. O Benito Mussolini, aos poucos, vai implantando uma ditadura dentro da Itália e eliminando seus opositores, ou seja, os comunistas. E no ano de 1924, houve eleições parlamentares e mais ou menos 65% dos deputados eles eram fascistas, foram eleitos. E é claro que houve fraudes, e as fraudes elas foram denunciadas pelo comunista Giacomo Matteotti. E, inclusive ele foi morto. E aqui, logo em cima da imagem, nós podemos reparar o país da Itália com forma de uma bota. E em 1929 vai acontecer o Tratado de Latrão. A Igreja Católica ela tinha uma grande tensão com o governo italiano. O Benito Mussolini ele faz um acordo entre o governo e a Santa Sé, a Igreja Católica. O que o Benito Mussolini faz? Ele dá indenizações em dinheiro, ele compromete o ensino obrigatório católico nas escolas e fez o Vaticano um Estado independente. E por outro lado, o Papa Pio XI ele reconheceu a Itália como nação. Inclusive, o Vaticano ele é o menor país em extensão territorial do mundo. Logo à direita do seu monitor, você pode reparar que nós temos a assinatura, o momento exato que foi assinada pelo Benito Mussolini, sentado aqui à direita e do lado o Papa, esse Tratado de Latrão. E, inclusive, o fascismo, eles vão elaborar uma carta, a Carta de Lavoro. Essa Carta de Lavoro, ela foi assinada no ano de 1929, é como se fosse uma pequena carta, que aqui o Benito Mussolini ele faz a implantação de uma forte censura sobre os meios de comunicação, jornais, rádios. Vai ter a extinção dos partidos políticos, com exceção ao Partido Fascista na Itália. É o momento que essa carta ela vai ser elaborada e posta em prática, apenas o Partido Fascista vai poderá atuar dentro da Itália. A introdução da pena de morte neste país, proibição de greves, agora qualquer tipo de greve ela vai ser proibida
E algumas medidas, inclusive dessas cartas de lavoro, elas foram adotadas no Brasil no ano de 1937, pelo Getúlio Vargas. O Benito Mussolini, ele se torna, ao momento que faz essa carta de lavoro, torna-se Duce, que significa condutor. Ele recuperou a economia italiana depois da crise, ganhou prestígio com o povo, investiu na indústria bélica, ou seja, criação de armas, inclusive tinha planos expansionistas de conquistas. O primeiro foi em 1936 com a conquista da Etiópia, um país que fica na África, no continente africano. Em 1939 ele conquista a Albânia, que fica localizada no sul da Península Balcânica, na Europa. E terá também a Batalha do Trigo, que ele aumentou em 50% a produção de trigo dentro da Itália. No ano de 1939, Mussolini assinou um pacto com a Alemanha, que é conhecido como Pacto de Aço. E aí, este pacto levou a Itália para a Segunda Guerra Mundial, que foi o conflito mais letal da história. Aqui vocês podem reparar na imagem que se encontra no monitor, a imagem de Benito Mussolini. E, como eu disse para vocês, totalitarismo, inclusive o fascismo na Itália, ele é ligado muito às massas, à propaganda, ao militarismo. Como vocês podem reparar, é aqui um dos discursos do Mussolini para uma população na Itália gigantesca. Temos ao lado eles inspecionando tropas, inclusive a saudação que era dos nazistas e dos fascistas. Eles são a mão esticada, a mão direita esticada, como vocês podem reparar aqui nessas crianças saudando o Mussolini, e elas remetem a uma saudação do Império Romano que os soldados faziam para o imperador romano. E aqui do lado, como eu disse, a total militarização da sociedade. Vocês podem reparar as crianças, inclusive armadas, saudando em uma passeata o Benito Mussolini, e alguns soldados que estejam aqui do lado dessas crianças fazendo esta mão estendida ao ar, a saudação fascista. E por aqui eu fecho a minha aula. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer pergunta eu estarei à disposição de vocês. E até a próxima aula. Tchau!